Olá para você, muito frio em São Paulo, mas estamos aqui juntos, unidos, ouvindo a palavra de Deus e vamos ler hoje um capítulo muito especial no livro de Atos. Você que está chegando agora, eu sou a Jaque, esse é o canal de leitura diária da Bíblia. Aqui é um canal que tem leituras dos livros da Bíblia, se você é novo aqui. E estamos no momento no livro de Atos, acabamos de começar esse livro, é um livro muito especial que fala sobre a história da igreja, fala sobre a atuação do Espírito Santo, depois que Jesus foi elevado ao céu. E se você acha que esse conteúdo, esse canal pode te ajudar na sua fé, na sua caminhada com Deus, eu convido você a se inscrever se você ainda não é inscrito, para que todo dia você esteja comigo nessa leitura, sempre firme, forte e constante, para que a sua fé seja cada vez mais forte, mais madura e assim possamos entender e aplicar na vida da gente as coisas que nós vamos aprendendo aqui. Porque o desafio justamente é esse, é não somente ficar aqui na leitura, mas a gente aplicar na vida da gente aquilo que a gente leu. Nós lemos só um capítulo por dia, então a gente pode se programar ali no nosso dia para tirar esse momento e aprender lições super valiosas daquilo que Deus ensina para a gente. Antes da palavra, vamos falar com Deus e vamos pedir a Ele sabedoria para o tema que Ele tem para nós hoje. Pai, em nome de Jesus, graças eu te dou por mais um dia. O Senhor é bom e nós te buscamos e te adoramos. Eu peço perdão pelos meus pecados, as minhas falhas. Peço que o Senhor fale com quem está me assistindo, fale comigo, nos ensine, ó Deus, a praticar aquilo que nós vamos aprender hoje. Que nossos corações estejam ali ensináveis, abertos e que a sua palavra venha nos curar, nos transformar, nos tirar da zona de conforto para sermos a igreja que o Senhor quer que a gente seja. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Pega lá sua Bíblia, bora aqui comigo. Aqui, se você não está entendendo nada, nós estamos lendo o livro de Atos. É um livro muito importante, mas muito mesmo, que aqui vai falar a história da igreja, Então, muitas vezes a gente vê a igreja hoje e a gente fica meio escandalizado, pensando que a igreja não presta, E, sinceramente, eu nem vou tirar sua razão, dado os contextos, os escândalos que temos visto, mas eu quero convidar você a ficar comigo nesse período do livro de Atos, para que a gente possa entender qual era a ideia de Deus acerca de ser igreja, acerca do que Deus queria, o que Deus tinha em mente quando nos chamou para sermos igreja. Então, aqui no livro de Atos, capítulo 3, a palavra de Deus ela diz assim: Pedro e João subiam ao templo na hora da oração, a nona. E aconteceu que um homem aleijado de nascença estava sendo carregado para a porta do templo chamada Formosa. Todos os dias o punham ali para pedir esmolas aos que entravam. Quando viu Pedro e João, que iam entrando no templo, pediu-lhes uma esmola. Fixando nele o olhar, Pedro, acompanhado de João, disse: "Olha para nós." E ele ficou olhando atentamente para eles, esperando receber alguma coisa. Então Pedro lhe disse: "Eu não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso eu te dou. E em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda." E pegando-o pela mão direita, levantou-o. Imediatamente os pés e tornozelos do homem se firmaram. E ele, dando um salto, colocou-se em pé. Então começou a andar e entrou com eles no templo, andando, saltando e louvando a Deus. E todo o povo o viu andando e louvando a Deus, e reconheceu-o como o mesmo que se sentava pedindo esmolas à porta formosa do templo. Assim, diante desse acontecimento, todos ficaram cheios de espanto e assombro. Apegando-se o homem a Pedro e João, todo o povo correu perplexo para junto deles, ao chamado Pórtico de Salomão. Vendo isso, Pedro disse ao povo: "Homens israelitas, por que vos admirais a respeito disso? Por que ficais olhando para nós como se o tivéssemos feito andar por nosso próprio poder ou religiosidade? O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou o seu servo Jesus, a quem entregastes e diante de Pilatos negastes, quando este havia resolvido soltá-lo.
Mas vós negastes o santo e justo e pedistes que um homicida fosse libertado. Matastes o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, e somos testemunhas disso. Pela fé no nome de Jesus, este nome deu forças a este homem que vedes e conheceis. Sim, a fé que vem por meio dele deu a este homem a saúde perfeita diante de todos vós. Agora, irmãos, eu sei que o fizestes por ignorância, como também as vossas autoridades. Mas Deus cumpriu o que antes havia anunciado pela boca de todos os seus profetas, que o seu Cristo iria sofrer. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que os vossos pecados sejam apagados, de modo que, da presença do Senhor, venham tempos de refrigério, e ele envie o Cristo, que já vos foi predeterminado, Jesus. É necessário que o céu receba até o tempo da ressurreição de todas as coisas, sobre as quais Deus falou pela boca dos seus santos profetas desde o princípio. Pois Moisés disse: O Senhor, vosso Deus, levantará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim. A ele ouvireis em tudo o que vos disser. E acontecerá que toda pessoa que não ouvir esse profeta será exterminada dentre o povo. E todos os profetas que falaram desde Samuel e os que o sucederam também anunciaram estes dias. Vós sois os filhos dos profetas e da aliança que Deus fez com os vossos pais, dizendo a Abraão: por meio da tua descendência, todas as famílias da terra serão abençoadas. Deus ressuscitou o seu servo e enviou-o a vós, primeiramente para que vos abençoasse, desviando cada um de vós das vossas maldades. Aqui a gente vê então um cenário em que Pedro e João estavam a caminho do templo. E aí aquela pergunta, né? Sabe quando a gente está andando, você vê aquelas pessoas, os crentes, indo para a igreja? É tipo aquilo, né? E se você vai para a igreja, já parou para imaginar, ou se já não aconteceu com você, que você está ali a caminho ali da igreja e de repente alguém te pede ajuda, alguém te pede uma esmola, alguém aparece ali na sua casa de última hora, né? Tipo, como se quase que interrompendo o seu programa, a sua programação ali de ir ao templo, de ir à igreja. E aí, o que você faz? O que a gente faz? Sabe? A gente ignora aquela pessoa do tipo, olha, vai embora, eu tenho que ir para a igreja, eu tenho um evento, eu tenho um compromisso, ou a gente acolhe aquele pedido que está chegando ali. Aqui é interessante quando a gente olha o que Pedro e João estavam fazendo, né? Eles estavam a caminho do templo e bem ali perto do templo tinha ali um aleijado, uma pessoa que era de nascença. Então imagine esse cara, ele nunca experimentou o que era andar, ele não sabia o que era andar, mas ele tinha aquela esperança de receber alguma coisa ali dos dois, de Pedro e João, porque ele ficava ali pedindo esmola, todo mundo já conhecia a história dele e sabia que o objetivo dele ali era ter aquela esmola. Afinal, ele não podia trabalhar, ele tinha que tirar o ganho dele de algum lugar. E aí ele fazia o quê? Pedia esmola. Então, quando eles estavam ali a caminho do templo, Pedro e João, ali o aleijado olha ali para eles, né? Até que Pedro olha, né, fixamente para ele e o aleijado acha que vai receber dele alguma esmola. Só que ele recebe uma coisa melhor. Ele recebe a cura para a sua vida. Porque Pedro não tinha ali a esmola, né? Ele não tinha o dinheiro, mas ele tinha algo muito melhor e maior, que era o nome de Jesus. E foi através do nome de Jesus ali que ele ofereceu àquele aleijado, que pela fé ele creu, ele passou a andar. E aí todo mundo começou a ficar muito admirado, porque a galera conhecia a história dele, então sabia que ele era um aleijado, só que agora ele não era mais. E aí a minha provocação nesse vídeo, gente, quando a gente lê uma história assim, alguém que de repente quase atrapalha os nossos planos ali, né, alguém que tem uma necessidade, o que a gente oferece para essa pessoa? A gente, normalmente a gente dá o que a gente recebe, né? Então, assim, se você tem o seu coração, se você está ali, né, experimentado em Deus, está cheio do Espírito Santo, como que você conduz algo assim? Ou você ignoraria a pessoa porque o seu evento é mais importante? A sua ida ali à igreja é mais importante, sabe? Eu fico, assim, admirada quando eu percebo ali a sensibilidade de Pedro
ao perceber aquele aleijado. Ele não ignorou aquela pessoa, era uma vida, né? Aquele aleijado ele não foi ignorado. E embora Pedro não tivesse algo material ali para dar para ele, Pedro deu algo muito mais poderoso, que foi o nome de Jesus. E a Bíblia diz que Pedro, através daquela situação que faz aquele alvoroço todo ali, as pessoas ficam super admiradas, ele usa daquela situação para trazer o evangelho de arrependimento e o evangelho da conversão. Ele estava muito cheio do Espírito Santo. E isso fez toda a diferença, não só na vida daquela pessoa que agora não era mais um aleijado, né? É um ex-aleijado. Agora aquele homem já podia andar, ele podia pular. E sabe o que é o legal dessa história? Que quando ele ministra a cura ali para esse homem, eles continuam indo para o templo e o homem vai junto também, louvando a Deus. Vão os três ali agradecer ao Senhor, vai ali adorar e louvar o Senhor. E isso é maravilhoso, gente, porque assim, a gente vê que o olhar deles era um olhar sensível para ministrar a palavra de Deus e para ministrar o evangelho da salvação. Aquele homem, ele não era mais um aleijado, agora ele era um homem com uma saúde perfeita, era alguém que nunca tinha andado na vida e agora ele andava perfeitamente, e isso não foi através ali de um poder, entre aspas, que as pessoas poderiam achar que eram eles ali fazendo com que aquele homem andasse, né? Mas era um poder que só havia no nome de Jesus. E a minha provocação para eu terminar esse vídeo é: o que você tem para oferecer para alguém quando essa pessoa interromper os seus planos enquanto você vai para a igreja? O que você faz ou como que você age com ela, tá bom? Que Deus abençoe você e até amanhã no próximo vídeo. E lembre-se, leia a sua Bíblia. Tchau, tchau.